Guys, hoje 6 de junho, de julho, perdão, vamos falar sobre futebol. Eu particularmente ontem com a derrota do Brasil para a Noruega, eu já sabia que isso ia acontecer no momento que eu vi Jay-Z, DJ Khaled e essas outras pessoas aí com energia pesada, com os pés do campo, atrás do Vini Júnior principalmente, que ao meu ver, cara, desempenhou bons passes, mas jogadas individuais bem ruins, bem a desejar, tá ligado? Eu especificamente acho que existe alguma coisa espiritual, como o Ryan fala. Não o Ryan que jogou no jogo do Brasil, mas o Ryan Santos. Não gosto de concordar com esse cara por conta do modelo de marketing que ele exerce sobre a marca pessoal dele, o jeito que ele precisa polemizar, assim como o Ruiter e assim como o Thiago Finch, para poder ter uma aderência no subconsciente das pessoas, ser mais requisitado pelo consumo visual e continuar aparecendo assim no meio da internet. Mas eu acho que ele tá certo em algumas coisas, não dá pra negar, e principalmente nessa questão espiritual, tá ligado? Eu, cara, acho que foi um pecado, o Brasil necessita muito de finalizadores bons, tá ligado? A gente tem caras com talento individual que acertam um passe ou que conseguem subir pela ponta e conseguem desempenhar um drible, mas a finalização sempre deixa a desejar, tá ligado? E agora, possivelmente, com o Neymar saindo, a gente não tem um batedor de pênalti, tá ligado? Não tem ninguém que bata um pênalti bem. Eu, sinceramente, fiquei pensando, tipo, pô, eu tenho 25, vou fazer 25 agora, semana que vem, eu acho. Cara, será que se eu começar a treinar e jogar, eu consigo, tá ligado? É um raciocínio, sei lá, tá ligado? Porque eu jogo bola razoavelmente, mas eu tô acima do peso, né, velho? Esse pensamento eu acho que pega muita gente porque é literalmente a vontade de fazer, tá ligado? Claro que é normal que ele se esfarele no decorrer do caminho, mas é a vontade de representar e fazer. Quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano de ensino médio, eu fiz no CETISM, Colégio Técnico Integrado de Santa Maria. Eu fiz o curso de técnico em mecânica integrado com ensino médio. É técnico industrial de Santa Maria, perdão. Fiz técnico em mecânica integrado de ensino médio. Então eu fiz o ensino médio no período da manhã e durante a tarde tinha as disciplinas técnicas. Isso era na proposta, tá? Porque durante os 3 anos que eu fiz isso aí, na verdade a gente foi mesclado. Então tinha, por exemplo, soldagem de manhã e matemática, tá ligado? Duas disciplinas pesadas, na verdade. Ou desenho técnico e piriri pororó. Pneumática foi uma das disciplinas mais pesadas que eu tive no quesito assimilação, tá ligado? E futuramente eu descobri que na verdade o professor usava critérios pessoais para avaliação dos alunos. Mas enfim, não gostei daquela disciplina, foi bem dura, bem difícil, mas mesmo assim, cara, eu consegui aprender muita coisa com aquele professor, sabe? Pneumática foi uma delas. Na parte prática, eu consegui desempenhar bem, o que me pegava era teórica. Tu tinha que desenhar os sistemas num papel. Ahn, mas voltando, o meu professor de pneumática, ele falou assim, cara, nunca fala que tu não sabe fazer. Nunca fala que tu não sabe fazer. O que tu tem que fazer, se tu tá num avião, o piloto morreu e a aeromoça pergunta, o piloto e o copiloto morreram, e a aeromoça pergunta, cara, alguém sabe nesse avião inteiro pilotar avião? Tu tem que falar que tu sabe. E isso eu levo pra vida, tá ligado? Fala que tu sabe. Porque se tu morrer, o avião cair e explodir, tu vai morrer sabendo que tu fez o teu melhor para não deixar aquilo acontecer. Agora, se for outra pessoa que tava sem vontade, que não tava com a garra de fazer aquele avião continuar de pé, tu vai morrer em pânico, pensando que, nossa, eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter auxiliado, pô, eu teria feito de outro jeito, tá ligado? E a história, ela condena o e se ou poderia. Como disse um amigo meu, cara, da época do ensino fundamental, a gente tinha um amigo que falava, cara, eu quase comprei um computador hoje, eu quase comprei um computador hoje, ele tava sempre nessa. E esse meu amigo virou e falou, cara, uma vez eu plantei um pé de quase aqui em casa. Nunca deu em nada. Eu levo essa outra consideração pra vida também. Quase e se não gera nada. Não gera nada mesmo, cara. Então, pô, fica a reflexão. Eu gostei muito da entrevista pós-jogo da jornalista, que eu esqueci o nome, mas que tava pela Casa TV. Cara, é uma fala assim que
reflete muito bem o consciente da seleção brasileira, ou da seleção brasileira não, do Brasil. Pô, que um jogador que tá jogando no Brasil, ele não tá fazendo isso por ele, tá ligado? Ou pela família dele. Ele tá fazendo isso pras crianças do país, tá ligado? Pro pessoal mais vulnerável do país. Porque por ele, daqui a 6 meses, ele tá em outro lugar, tá jogando lá na Europa, tá jogando aqui no Brasileirão, e não tá nem aí, é mais cobrança, tá ligado? É que nem um término de relacionamento. Dói, dói, mas depois ele volta e tá de boa. É outra parada. Mas agora, as crianças que não tem nada a ver, Cara, pergunta foda, eu tô dizendo isso de novo, tá? Porque eu me coloquei no lugar disso. Eu lembro que quando o Brasil foi eliminado na Copa. Cara, eu não lembro qual Copa que era. Eu acho que foi. Cara, acho que eu tinha por volta de uns 10 anos, tá ligado? Eu sei que eu tava me arrumando pra ir pra escola e o Brasil perdeu. Chorei. Chorei horrores, tá ligado? Fiquei bem desapontado. Mas é aquela sensação de desespero ou de tipo, pô, se eu tivesse trocado de canal, se eu tivesse feito de outro jeito, se eu tivesse sentado em tal cadeira, quando na real não depende de mim, sabe? Pô, esses pontos mexem muito contigo. E se tu não tem um raciocínio lógico, ao longo do tempo tu vai pensando, tipo, pô, é sempre assim, ou eu sempre fiz errado, ou mexe com muito da autoestima intelectual da criança, tá ligado? Essa misticidade, assim, misticismo. Não é de mestiço, é de místico. Mas, enfim, cara, essas são minhas considerações pro jogo. Como esse aqui é meu diário pessoal, eu já vou emendar outro assunto em cima, tá? Pô, eu tive uma ideia hoje jogando. Tava jogando LOL e eu tive uma ideia bem da hora, cara. Isso vai muito com a proposta do marketing, tá ligado? Possivelmente eu vá usar ela no segundo trimestre, considerando começando um ano em 15 de julho. Eu faria essa ideia no começo do ano que vem, talvez, ou no segundo trimestre do ano que vem, porque ela precisa despende um pouquinho de grana. Se tudo der certo com essa empresa que eu tô fazendo agora, eu vou começar a ter um lucro líquido, um prolabore melhor no segundo trimestre. Então a gente tem que ver como vai fazer, né? Mas a ideia é basicamente pegar uma marca de roupa, criar peças interessantes, muito, tipo assim, pegando uma estética diferente, tá ligado? Por exemplo, eu gosto de jersey, que o pessoal na gringa chama jersey, né? Mas é camisa de time. Camisa de time, basicamente. Meio retrô, assim. Gosto bastante e eu acho que é uma estética com potencial, tá ligado? Gosto de umas pescas que mesclam tecnologia também. Ou algumas coisas meio Fashion Week, que são meio. Cara, não posso usar isso aqui na vida real no dia a dia. Mas chama atenção, tá ligado? É bem bonito, bem interessante. Eu penso em muita coisa assim, tá ligado? Eu posso ter vários defeitos, cara. Posso ter deixado de fazer várias coisas. Isso explica porque que eu não tô rico ainda. Mas uma coisa que eu tenho e que eu admiro em mim é visão. Cara, em 2020, antes de estourar a Billie Eilish, eu e meu amigo Lucas Teles, a gente tava com uma marca de roupa e a gente discutia muito sobre moon boot, tá ligado? Aquelas botas grandes nos pés. E a gente queria muito fazer, muito fazer. E eu falei, cara, isso aqui vai estourar, é foda, isso aqui vai dar certo, tá ligado? Ah, meses depois a Billie Eilish apareceu de moon boot. Aquele óculos de esqui, de... Não é de esqui. Aqueles mano que vivem em glue, tá ligado? Que tem só um risquinho assim, é todo branco. Era uma das piras também. A gente, depois que a gente cancelou a marca, depois que a gente saiu fora, o Travis Scott apareceu usando aquilo, tá ligado? Pra lançar um novo álbum. Tem uma série de coisas assim que eu vejo, que eu acho da hora, e que é aquilo, né, cara? As ideias no mundo inteiro, elas se reciclam, tá ligado? Então se tu não tá usando aqui, alguém vai usar do lado de lá. Porque é aquilo, né? Ah, eu quase fiz isso, então deixa pra alguém que vai fazer. Mas muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E a ideia dessa marca em si não é nem vender roupa, é ganhar com marketing, com presença, tá ligado? É uma construção de branding. Por exemplo, crio, crio a marca, faço peças de roupas ok, peças de roupas interessantes, que a pessoa bate o olho e fala, cara, da hora, mas parece ser uma marca comum. Aí que tá o ponto, tá ligado? Eu não posso gastar muito com custo sobre serviço, nem com custo sobre produto. No momento de agora. Talvez no segundo trimestre sim. Mas aí o que eu faço?
eu produzo peças para fazer um catálogo online, monto um portfólio, um site da hora, jogo isso de lado. Isso aqui fica aqui, tá? Mantém na ideia isso aqui. Já volto. Peço perdão à vazão, esse vídeo vai ser em corte também, mas eu precisava abrir a porta aqui. Pego esse site, esse portfólio, toda essa construção que fica bonito, chama atenção, não coloco o carrinho de vendas no primeiro momento, apenas pego essas peças, produzo 10, 20 unidades de cada e cedo elas, envio elas como presente para pessoas específicas que tem uma personalidade ou que eu acredito, é como um investimento, sabe? Ou como eu invisto em ti, cara, eu sei que tu tem potencial e eu sei o quanto tu consegue aparecer no mercado. Esse presente aqui, ele vai ser repetido durante vários meses do ano, durante trimestres. E com essa forma, eu faço. Vão ter dois cálculos envolvidos, tá? Um meu e outro da pessoa. Que nessa linha tênue eu faço crescimento de autoestima, coragem e percepção de valor no criador que está fazendo isso. E com esse gráfico, ele vai criando a confiança, coragem, quando eu vou enviando presentes, né? E ele vai criando essa, como eu vou falar, ao mesmo tempo, em paralelo, ele vai criando essa gratidão pela marca, tá ligado? Muito parecido com o que os rappers americanos fazem. Como? Tu vai tá me perguntando. Basicamente do seguinte jeito, tá? Um rapper americano, quando ele tá começando, ele é afiliado por outro, tipo Drake. Tipo. Esqueci o nome do cara. Tyler, the Creator. Não era esse, mas veio outro. O Travis Scott, Kendrick Lamar. Enfim. Cresce. Esse cara tá aqui, o que tá apadrinhando, e o apadrinhado tá aqui embaixo. À medida que o apadrinhado sobe, ele volta a fazer feat com o cara que apadrinhou ele. Entendeu? Então é a mesma coisa que eu quero fazer aqui, só que na marca. Não sei se deu pra entender, eu tô tentando explicar de maneira mais clara, mas é basicamente, tu cria um vínculo representativo com a pessoa e ela te paga com publicidade gratuita, tá ligado? Porque esse cara me apadrinhou quando eu precisava. Quando, por exemplo, eu não tinha grana para comprar uma roupa da hora, para me destacar com a minha personalidade, eu acho que essa roupa convém mostrando a minha personalidade, então eu vou pegar e vou investir nesse cara. É basicamente isso. Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que a marca vai fazer? Eu não busco muita grana, tá ligado? Pra ser sincero, eu gosto de ficar tranquilo, por isso que eu preciso de grana majoritariamente, mas eu gosto das coisas que vão me propor valor. É por isso que quando começou aquela onda de e-book, eu achei que eu não encaixava e não quis continuar. Porque eu demoro muito pra postar música, porque eu não surfo em ondas muito bizarras, tá ligado? Eu não gosto de ganhar dinheiro com qualquer coisa. Talvez se eu fosse um homem de ação e não um homem de pensamento como Freud descreve, eu estaria fazendo vídeo no TikTok de bobagem e sujando o nome da minha família, tá ligado? Mas isso é um bagulho que eu não quero. É um bagulho pessoal, tá? Pessoal. Não tô dizendo que quem faz isso suja, mas suja. Fica marcado, tá ligado? Nunca não me desce a ideia de aparecer no Faustão, num bagulho assim. Acho que já saiu o Faustão. Domingo Legal, sei lá. Falando, esse é o cara que faz essa bobagem aqui, ficou conhecido por fazer isso, ó. Olha que legal, que retardado. Mas enfim. Essa é uma das estratégias que eu pretendo usar. Espero que quem veja esse vídeo não faça isso. Mas como a gente sabe, né? O, o Brasil é aquilo. Pelo menos, como eu vou falar, me mande uma peça de roupa se tu fizer, porque daí eu consigo fazer, eu entendo desse jogo de mercado e consigo fazer publicidade pra ti quando lá eu for estourado. Mas enfim, cara, marketing é bizarro, eu sou muito a favor de uma bomba nuclear, porque vai voltar tudo antiga e daí eu vou vender o meu peixe porque o meu peixe é bom e não porque meu peixe fala. Faz sentido?
Mas é isso, guys. Eu precisava falar esse vídeo. Falar nesse vídeo. Eu sonhei com o roteiro desse vídeo, inclusive. Muito massa mesmo. Foda,